Olá, sejam bem-vindos. Que coisa boa! Hoje estamos aí completando mais uma homenagem que nós estamos fazendo para todas as enfermeiras, todos os enfermeiros. Estou muito feliz com o dia de hoje, estou muito feliz desde que nós começamos a terça-feira fazendo uma homenagem a todos os profissionais da saúde, em especial a todos os enfermeiros, a todos da enfermagem. Muito obrigada pela presença de quem está aqui, que alegria poder estar com a presença de todos vocês. E hoje estou com uma pessoa muito especial. O Torelli tem muita informação sobre como que o Covid está acontecendo em São Paulo e eu acho que ele pode também ampliar nossa consciência sobre o que está acontecendo no Brasil em relação ao Covid. Então ele já está aqui, deixa eu chamá-lo. Fernando Torelli, seja bem-vindo. Tudo Tudo bem, bom, querido? Kátia? Como está você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Quero te dizer que tu tens muitos fãs, porque quando as pessoas viram a divulgação, eles logo disseram: eu quero estar junto, eu quero ver o Torelli, eu quero saber como é que ele está. Tem pessoas te mandando abraço, muitas pessoas mandando mensagens carinhosas. E também quero deixar aberto para quem quiser participar e fazer perguntas, aproveitar para a gente explorar aí a experiência do Torelli, para nos ajudar também a enxergar o que está acontecendo no Brasil pela visão de um CEO especial como você é. Muito obrigado Obrigado. por esse teu tempo, viu, Torelli? Tô adorando, agradeço a gentileza de ter aceitado o meu convite. Todos os anos eu sou convidada a fazer parte dando palestra para a enfermagem nessa semana. E nesse ano, com tudo que está acontecendo, com o isolamento, eu me senti mais empoderada e protagonista de ter a iniciativa de homenagear a enfermagem. Uma vez que faz 10 anos, 14 anos que eu trabalho com a área hospitalar, mas 10 anos através da Triup. E eu quero te apresentar e depois tu complementa a minha apresentação. Eu te conheci quando eu entrei como gerente de recursos humanos no Hospital Mãe de Deus. Tu já tinha saído, mas todo mundo falava do Torelli. O Torelli passou por aqui, o Torelli trocou sistema, o Torelli não sei. Sempre tinha mudanças relacionadas com teu nome. E aí tu tinhas ido para o Clínicas, como acho que vice-presidente. Depois logo foste para o Hospital Moinhos de Vento. Quando tu chegasse lá, tu me chamaste um belo dia, tu sabia que eu já tinha saído do Mãe de Deus, e me dissesse: eu quero que tu implante essa coisa chamada coaching, mas quero que tu primeiro explique para que nós possamos entender como que isso pode ser um benefício para os nossos gestores, para nós como superintendentes. Então, o que eu conheci do Torelli, e a gente já se conhece mais de 10 anos, foi sempre um profissional inovador, disruptivo, que gosta de fazer a transformação cultural dos ambientes por quais passa. O que falta mais eu dizer sobre o Torelli? Primeiro, obrigado, Kátia, obrigado a todos. Né? Eu adoro essas lives, webinar, porque sempre que a gente é apresentado só falam das nossas coisas boas, né? E obviamente, que não falam de todas as dificuldades que a gente tem. Na verdade, o que mais podia acrescentar, né? Eu trabalho há mais de 30 anos na área da saúde, né? Já passei pelo Clínicas, né? Uma experiência de mais de 20 anos no hospital público, né? E o meu sonho era ser gerente de recursos humanos, né? E lá no Clínicas eu fiquei 8 anos como gerente de suprimentos, mas meu sonho era ser gerente de recursos humanos. Aí, de tanto eu encher o saco, me botaram como gerente de recursos humanos. Eu fiquei mais 6 anos lá como gerente de recursos humanos. Mas aí eu não conseguia fazer a direção do hospital aprovar os meus projetos, né? De recursos humanos, de ambiente de trabalho, melhoria, coach, gestão por desempenho.
E aí eu disse assim, então eu quero ser diretor, porque já que o diretor aqui não aprova, eu vou querer ser diretor, né? Aí eu estudei para virar vice-presidente administrativo. Eu sempre planejei onde eu queria chegar e me esforcei muito para chegar. E aí lá no Clínicas não tinha a menor possibilidade disso acontecer, porque o cargo de vice-presidente era sempre ocupado por um professor médico, né? E eu tomei a decisão, depois de 20 e tantos anos, eu pedi demissão, e o nosso amigo Alceu me convidou para ser gerente de RH lá do Mãe, né? Então eu larguei 20 anos numa empresa para ter o mesmo cargo, o mesmo salário numa outra empresa, porque eu queria um dia poder ser um gestor de uma organização. 8 meses depois, eu fui convidado para voltar para o Clínicas como vice-presidente administrativo, né? Olha, que legal. E foi aí que começou a minha carreira na gestão. E quando eu assumi como vice-presidente administrativo, eu descobri que boa parte dos projetos meus que não eram aprovados é porque ele não tinha visão total da empresa. Ele olhava o RH só como processo de RH, né? Aí eu aprendi muito e desde então, todas os cargos que eu ocupei em termos de gestão, eu sempre tive o RH ligado a mim. E eu sempre gostei de analisar todos os desligamentos dentro da empresa, né? Para mim isso é uma coisa muito interessante. Por que a gente contrata alguém que é super competente na contratação e um dia ele sai da empresa? Então eu sempre busquei entender a história das pessoas e o que nós como gestores podíamos fazer para melhorar a vida, essa trajetória de cada um, né? Aí depois eu fui para o Moinhos, depois de 3 anos e meio, fiquei 8 anos no Moinhos, e depois eu vim para o Sírio, né, para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu disse assim, gente, o que eu vou fazer aqui, né? Eu sou lá do Hospital do Sul, Sírio-Libanês, né? Aí fiquei mais 3 anos e meio no Sírio. Tive uma passagem rápida também para a Central Nacional Unimed e estou aqui no HCOR há 4 meses, né? E tenho que agradecer muito 4 meses. E eu tenho que agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, no momento da pandemia, né? Porque é uma experiência de vida e um momento onde eu sei que eu posso ajudar, né? Então eu não queria estar em outro lugar, eu queria realmente estar aqui dentro do hospital. Então é isso. Mais do que isso, é só os defeitos que é bom a gente não falar, porque senão vai acabar a live e aí você não vai poder perguntar mais nada, né? Ai, que bacana, Torelli. Tem várias pessoas te mandando um beijo, boa noite, seja bem-vindo. O melhor superintendente administrativo, o melhor CEO que o Moinhos já teve. Olha, vários carinhos que tu estás recebendo. Que bacana que é quando a gente se reencontra. A live é sempre uma oportunidade da gente se conectar com pessoas que a gente não consegue pelo dia a dia, pela correria, né? Sim. E quando eu cheguei no Moinhos, a ter o convite do RH para fazer o desenvolvimento das lideranças, eu fui percebendo que tu sempre empoderaste muito a enfermagem, a área de recursos humanos, sempre investisse em projetos relacionados às pessoas. A minha relação com a enfermagem vem pela minha irmã mais velha, que era enfermeira, ficou 23 anos no Moinhos, né, até que ela faleceu. Mas a tua relação com a enfermagem, me conta primeiro da onde vem, assim. Primeiro, eu sempre fui um gestor da área administrativa, né? Eu cuidava de suprimentos, RH, e eu não conhecia o processo assistencial dentro de um hospital, né? Eu não convivia, né? E aí eu me casei com uma enfermeira, né? Ah, que bárbaro. E aí ela chegava em casa, a Ethel, que você conhece, ela chegava em casa e queria conversar sobre o que aconteceu no dia de trabalho dela. Então ela contava do paciente que teve um problema, eu disse assim, meu Deus, será que não tem outro assunto para a gente falar, né? Aí eu entendi que aquilo era o trabalho do profissional da área assistencial, né? E durante toda a vida, desses 30 anos, tanto o Marco como a Gabriela, os nossos filhos, eu sempre fui acusado em casa pela minha esposa que eu ajudava pouco, né? E ela está assistindo a live, né? E eu tinha que levar os meus filhos para amamentar quando ela fazia plantão de 12 horas dentro do hospital, né? Então eu levava o bebezinho, ficava esperando, entrava na unidade de internação, via um enfermeiro sair, via um tocar um alarme, todo mundo sair para atender uma parada, né? Então, essa vivência de entender o profissional assistencial, eu sei que
sempre na véspera do plantão ela ficava mal-humorada e depois, no outro dia do plantão, ela continuava mal-humorada porque trabalhou no final de semana, né? Então, todas essas coisas eu vivi, né? E um dia, quando eu estava no Moinhos, eu fui convidado, o doutor João Polanzi, que era o superintendente, o CEO, e eu era o superintendente administrativo e estava super feliz, né? Porque eu nunca me interessei qual era o cargo que eu ocupava, né? O meu negócio era se eu podia fazer o trabalho que eu gostaria de fazer. E aí o doutor João Polanzi que disse o seguinte, eu vou sair, eu vou me aposentar. Eu disse, não, doutor João, não faça isso. Não se preocupe, o senhor fica aí, a gente vai trabalhar, fazer o trabalho, mas a gente precisa de você, uma pessoa com senioridade, séria, correta, né? E não, eu vou me aposentar. E vou te indicar, Torelli, para ser o CEO do Moinhos. E aí eu disse, meu Deus do céu, vou ser chefe dos médicos e chefe da enfermagem, né? Que bárbaro. E aí foi um negócio muito complicado, né? Porque você ser chefe da área administrativa que você domina, né? Chega um momento que você está super confortável, né? Quando você passa a ser chefe da área assistencial, você começa a conhecer coisas que você não conhecia, né? Evento adverso grave, né? Toda a questão de cumprimento de protocolos, padrões, né? Evento catastrófico. Então, assim, ó, tu começa a viver um mundo onde é diferente do que eu tinha feito a vida inteira, né? E aí, nesse período, eu descobri, né? Eu fui num evento que a Ethel fez eu ir, em Londres, do IHI, né? E eu assisti uma palestra, eu estava logo começando como CEO lá no Moinhos, né? E um palestrante chegou no evento com sei lá quantas mil pessoas e ele mostrou um slide cheio de pessoas bonitas, né? Andando na praia, uma criança, um casal de idosos, um negócio muito, muito bacana. E ele disse assim, todas essas pessoas morreram no meu hospital por um erro que podia ser evitado, né? Aí ele perguntou qual era o sentimento da plateia, né? Aí todo mundo estava, né? Ele disse assim, esse sentimento trará alguém de volta dos que estão aí, né? Se vocês trabalharem muito para melhorar os processos de qualidade e segurança, outras pessoas não vão estar nesse slide no ano que vem, né? Aí, ao ver aquela palestra, eu me tornei um ativista desse negócio, né? E aí eu começo a ver que um hospital, um bom hospital, ele só funciona se ele tem uma excelente enfermagem, né? E principalmente a enfermagem que está sentado do lado do CEO, e o CEO não toma nenhuma decisão sem perguntar para ela, né? Então, a enfermagem, ela está mais próxima do paciente e ela está 24 horas, 7 dias por semana do lado do paciente. Se você colocar uma enfermeira na direção do hospital, auxiliando na tomada de decisão, você não erra, né? Porque ela vive o hospital, ela sabe o que dá certo, o que dá errado. E aí, ao perceber isso, a minha trajetória profissional ela foi modificada, né? Porque em todas as instituições que eu passei, eu sempre tive a preocupação de escolher uma superintendente assistencial que fossem pessoas especiais, né? Que gostassem de entrar no quarto do doente e não de ficar no escritório. Eu sempre brinco, no escritório já fico eu, né? Claro. Então, ela tem que ir lá conhecer a realidade do paciente. Então, começou com a Vânia, tua amiga Vânia Rosic, lá no Moinhos, e é uma história muito bacana, porque tinha que escolher uma superintendente, né? E a Vânia, ela era supervisora, ela não era gerente, né? E tinha que escolher, e todo mundo disse, tu não vai escolher uma supervisora, né? E eu disse, ela tem uma excelente formação, né? Ela tem mestrado e ela gosta de doente, né? E é uma pessoa do bem. Então, vai ser ela a superintendente. Foi uma revolução. Quando eu vim para o Sírio, a gente buscou uma superintendente assistencial, a Vânia Bahia, né? Só que é Vânia com W, né? Que também tinha esse mesmo perfil. E agora no HCOR, o primeiro ato que eu fiz foi criar a superintendência assistencial, que não tinha aqui no HCOR, né? E convidar a enfermeira Rita Colli para fazer parte da direção do hospital.
E todo mundo acha que eu faço isso para valorizar a enfermagem. Eu faço isso para não errar, né? Porque se eu tomar decisão escutando a enfermagem, eu vou errar muito menos do que se eu fizer isso só com o conhecimento administrativo que eu tenho. Sem contar, né, Torelli? Primeiro eu quero parabenizar todos os enfermeiros que estão aqui presentes, a Ethel, tua esposa, e quero dizer que ela ajuda muito no teu desenvolvimento em relação a esse aprendizado da área assistencial. Então, isso também é benéfico para o teu papel hoje, né? E eu estive com a Vânia agora terça-feira no dia do enfermeiro, 8 anos, e a gente fez a live juntos. É impressionante assim o quanto a Vânia evoluiu, está tranquila no papel, o quanto ela amadureceu. É uma pessoa muito qualificada e começou com a tua aposta, né? Com o ser disruptivo que tu és, de apostar nas pessoas, independente dela ter subido a escada normal, assim, de ter que ser supervisora, depois ter que ser coordenadora, depois ter que ser gerente, realmente tu investe nas pessoas, né? Como é que o HCOR está lidando quando a gente fala desse enfrentamento do Covid? Como é que o HCOR está lidando com a assistência, com a enfermagem? Como é que tu estás em relação a tudo isso? Tu estás há 4 meses. Havia um plano um plano estratégico, Torelli, de fazer uma grande transformação. Como é que está sendo tudo isso? Está sendo, primeiro, muito intenso, né? E também uma questão que eu acho muito importante que a Covid nos ensinou. Antes da Covid, você fazia gincana dentro do hospital de higiene de mãos, né? Você fazia atividades lúdicas para que as pessoas fizessem, profissionais da linha de frente, higiene de mãos, né? A pandemia nos ensinou que a gente não pode abrir mão de nenhum padrão e nem de nenhuma barreira, né? Hoje, para você entrar aqui no HCOR, eu chego todo dia e a melhor notícia do dia é qual é a minha temperatura. Ela é medida na porta do hospital por um profissional assistencial que diz para mim que eu tenho que higienizar as mãos e que me entrega uma máscara cirúrgica. 100% dos trabalhadores administrativos, médicos, visitantes só entram aqui no hospital com uma máscara cirúrgica para proteger. E a máscara tem um simbolismo, né? Porque você usa a máscara para proteger o outro, né? E o outro usa para te proteger, né? Então é um simbolismo bem importante desse momento. Quando, dia 15 de março, eu estava em Porto Alegre, no batizado da minha sobrinha neta, filha da Luciana, né, que é filha da Tanira, né, a Isabela. E no dia eu estava muito tenso, porque a coisa estava começando a esquentar aqui, né? E eu cheguei domingo de noite aqui em São Paulo, dia 16, a gente montou um comitê de crise e todos os dias, desde o dia 16 de março, nós fazemos uma reunião do comitê de crise. Só que é uma reunião diferente. A gente começou trabalhando com a administração, né? E aí eu comecei a ver que as decisões demoravam para chegar lá na ponta. Hoje a gente abre uma reunião por Zoom, participam 120 pessoas e tudo que tem que ser dito e decidido é feito em conjunto, criando um outro sistema de comunicação dentro da instituição. E, de novo, os cargos é o que menos interessa, né? A primeira decisão importante era quais as unidades do hospital iam atender o paciente com Covid, né? Porque tinha que decidir, né? E tem o risco assistencial, tem o risco do profissional de saúde, né? Nós já temos no Brasil mais de 100 profissionais de enfermagem que morreram, foram a óbito pela Covid, né? Uau. E o que aconteceu? Quando eu fiz a pergunta, preocupado, como é que nós vamos fazer para escolher, teve algumas pessoas que disseram, eu quero que seja na minha unidade, né? E outros, eu quero que seja na minha unidade. Então, muitas pessoas assumiram a linha de frente do processo, né? E naquele momento, ninguém tinha informação. Há pouco tempo atrás, não era recomendado usar luva cirúrgica, máscara cirúrgica, para o paciente não sintomático. Só que o paciente não sintomático transmite. Então, a gente foi aprendendo ao longo desse processo, né? E a enfermagem, na linha de frente, nós tomamos uma decisão importante. Qualquer trabalhador com síndrome gripal, qualquer sintoma, ele era afastado do trabalho.
E criamos dentro do hospital, nós temos aqui um núcleo de treinamento, foi montado um pronto atendimento aos trabalhadores do HCOR. E nós afastamos, nesse período de quase 2 meses, mais de 1.000 trabalhadores, porque ele tinha algum sintoma de síndrome gripal. E só retornava depois de fazer o teste. Graças a Deus, 80% é negativo, a maioria já retornou. Mas nós temos hoje, no HCOR, o total de funcionários que já testaram Covid positivo é mais de 400. Né? E 1/3 não atende doente. 1/3 é da área administrativa, que está pegando no supermercado, na farmácia, está pegando no convívio. E aí, então, a gente começou a se dar conta que a sociedade tem que viver um novo normal a partir de agora. Né? Porque esta é uma doença, a gente sempre na área hospitalar dá o exemplo da indústria aérea como sendo uma indústria de alta segurança. Né? Eles fazem checklist, 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 e não decola o avião se não tiver tudo certo. Né? E a gente sempre disse que é porque o piloto e a tripulação estão dentro do avião. Então, se o avião cair, eles vão morrer junto. Né? A Covid nos botou para dentro do avião. Se nós não cumprir o padrão e protocolo, nós vamos morrer junto. Então, a indústria da saúde, ela passa a ser uma indústria diferente. Né? A semana passada, nós criamos aqui no hospital uma nova superintendência. A superintendência de proteção, qualidade e segurança. Que tem que garantir que as barreiras sejam cumpridas. Se você chegar aqui no hospital e diz que você não vai higienizar as mãos, ou não vai deixar medir sua temperatura, ou não vai botar uma máscara cirúrgica, você não vai entrar no hospital. E não interessa quem você é. Porque antigamente, na área da saúde, era assim, não, esse médico é um médico importante, né? Não vai barrar ele na entrada do hospital. Né? Não interessa. Então, assim, mudou absolutamente tudo. Os hospitais vão ter que se reinventar. E tu entendes que essa mudança, depois que passar tudo isso, se Deus quiser, vai passar, esses comportamentos, eles serão internalizados, essa preocupação com a proteção, com a higienização, porque antigamente, né, e não é tão antigamente, a gente via UTIs com contágio, contaminação e infecção, porque um profissional não fez a higienização correta das mãos, ou médico, ou enfermeiro, ou técnico de enfermagem. Tu acha que isso acaba sendo internalizado? Agora, esse cuidado, essa higienização, ela internalizou? Como tudo na vida, né? Quando você transforma um padrão num hábito, né? Você se acostumou a chegar no lugar e dar a mão para uma pessoa. Né? Primeiro que a Covid, nós vamos viver com a Covid 1 ano, até sair a vacina e até vacinar um número de pessoas muito significativo. Né? Então, esse tempo todo, nós vamos ter um pico, mas depois a gente vai continuar convivendo com a Covid. E nós implantamos há 2 semanas aqui no hospital, todo paciente eletivo cirúrgico, nada a ver com Covid, nada a ver. Você quer fazer uma cirurgia de joelho. Antes de internar, nós vamos testar Covid. Para a gente saber se ele, mesmo sendo assintomático, não é positivo para a Covid. Né? E já teve casos de pacientes que vinham fazer uma cirurgia completamente não Covid, que testou positivo para a Covid. Né? Então, nós vamos permanecer 1 ano falando sobre isso. E isso vai se tornar um hábito, nós não vamos esquecer disso. Né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está dentro de casa, trancado. A gente não pode esquecer que a gente não está convivendo com a família da gente. Tu chega em casa e tem que deixar sapato na porta. Então, a gente está mudando tanto os nossos hábitos que isso vai se tornar um novo normal. Né? Então, eu não tenho dúvida que a sociedade ela mudou. Né? E a gente tem que estar preparado para isso. Tem que entender isso. Né? Quando tu anda na rua e vê alguém sem máscara, é porque ele ainda não entendeu. Agora, quem está dentro do hospital vendo o doente chegar no pronto-socorro e direto para a UTI em situação grave, né? Essa discussão toda que existe na sociedade, se deve fechar, não deve fechar, se alguém tiver dúvida, fica umas 3 horas dentro do hospital esperando a chegada para ver o que é que acontece. E, de novo,
eu tenho as informações de Porto Alegre, do número de infectados, número de internados, né? Não é absolutamente nada em relação ao que está acontecendo em São Paulo, né? Porto Alegre, a pandemia não chegou em Porto Alegre, né? Vocês estão em casa, vocês estão se cuidando, mas vocês podem evitar que ela chegue. Apesar de que lá em Passo Fundo ela já chegou muito forte, né? E o risco de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é que provavelmente a pandemia deve aumentar a partir de junho, julho, e vai pegar junto com o inverno, né, que já lotava as emergências. Então, assim, gente, mudou, tem que entender, né? E eu imagino, se passar um ano andando de máscara, vai chegar um dia que cada um vai ter já, na hora de comprar roupa, já vai comprar uma máscara que combine com a roupa, né? Tu sabe que a gente ainda escuta aqui, né, que como nós não temos muitos casos, isso não virá, ou que a gente já pode sair do isolamento social, ou que existem muito mais mortes por tuberculose, por depressão, por qualquer outra coisa, assim. Então, há um pouco o descrédito. Por horas, às vezes, quando eu tenho a obrigatoriedade de sair de casa, eu percebo que Porto Alegre está cumprindo, as portas estão fechadas. Por outro lado, eu ainda converso com pessoas que não acreditam que virá para cá esta pandemia. E aí se coloca numa situação completamente insegura, provocando que isso possa contaminar o outro. A gente está lidando com um desconhecido, né, Torelli? Nós não temos respostas para tudo que está acontecendo. E eu tenho escutado muito que o aprendizado é diário, por isso que os planos de ações eles estão mudando toda semana nas instituições. E por falar em planos de ações, me conta um pouco de como é que foi para ti lidar com a mudança do teu planejamento, porque quando tu foste para o HCOR, uma instituição linda como essa, com várias oportunidades que tu percebeste, né? Com uma equipe excelente, já um hospital de excelência, mas daí depois de 3 meses tudo muda, né? Como fica para a cabeça do CEO gerenciar tudo isso? A vantagem que teve é que não deu tempo de pensar sobre isso, né, Kátia? A mobilização emocional do enfrentamento da Covid, né, ela te coloca num outro estágio emocional, né? Porque, assim, todo o planejamento estratégico que todas as empresas fizeram, com estudo de cenário, avaliação de tendência de futuro, rasga, não serve para nada, né? O que vai acontecer daqui 2 meses e 3 meses, ninguém sabe. O que transformou nós todos estamos todos na linha de largada, e estamos todos na mesma posição, ninguém está na frente de ninguém, porque ninguém sabe. Para você ter uma ideia, o HCOR, ele tinha uma meta de faturamento em abril, 68 milhões. Ele faturou 39 milhões. Porque o pronto-socorro diminuiu 80%. As cirurgias eletivas diminuiu 80%. Os pacientes estão em pânico em retornar para os hospitais e mais, não estão se cuidando das outras doenças. Né? Então, nós, como sociedade, a gente tem que dizer, o Covid existe, o Covid é sério, o Covid é grave, mas se você tem um problema cardíaco, se você tem um tratamento, não deixe de fazer, né? Porque você pode... O grande problema é que a gente sai, vai para casa, e quem está em casa, você liga a televisão, né? E é Covid, 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 problema político, Covid. Nós viramos uma pauta única, não tem nem futebol para a gente assistir, né? A pauta virou única. E as pessoas realmente estão com temor. E colocou todo mundo num estágio emocional completamente diferente, né? Então, Muitas emoções ao mesmo tempo, né, Torelli? Todas elas juntas, no mesmo dia. As pessoas estão com medo, os funcionários estão com medo, a sociedade tem medo, né? Isso. Por isso é que nós lançamos agora aqui no hospital, a gente, por exemplo, o paciente do Covid, ele vem no pronto-socorro e a gente liga para ele no outro dia, liga 48 horas depois para saber se ele está bem, né? Para monitorar aquele problema do 7º dia, né? Pode ser que ele fique grave. Se ele tem alta, nós ficamos ligando para ele para saber se ele está bem, né? Só que a gente não faz isso para os outros doentes, né? Então, assim,
o que a gente aprendeu? Nós temos 2 hospitais. Nós temos o HCOR Covid, que hoje veio o boletim agora, está com 73 pacientes, né? Está com 18 pacientes na UTI, 12 entubados no respirador, né? E nós temos o HCOR mais seguro, né? Que é o HCOR para as demais patologias. E nós vamos pintar agora fluxos no... Aqui é o fluxo verde, aqui é o fluxo laranja. Se você está com gripe, você entra por essa porta. Se você não está com gripe, você entra por essa aqui. Nessa, vou medir sua temperatura, perguntar se você está com alguns sintomas. Então, assim, ó, há uma mudança muito importante do jeito de organizar o hospital, né? E não tem cargo e não tem ninguém que possa descumprir as rotinas e os padrões dentro da instituição. Então, essa emoção, ela está deixando, talvez quando passar, a gente vai ver os impactos emocionais dos trabalhadores da saúde, né? E tem uma coisa que é muito preocupante, que é a sustentabilidade das organizações de saúde. E pode acontecer, em algumas instituições, do herói ser demitido por falta de caixa das instituições. Então, isso me preocupa muito, né? Para a gente manter a saúde financeira das organizações. Tem uma pergunta, tu tem toda a razão, né? Porque eu tenho acompanhado os hospitais e alguns já estão fazendo redução de carga horária, já liberaram férias 30 dias, e a cada mês que passa, novas ações precisam acontecer exatamente pela sustentabilidade das instituições hospitalares, né? Tem uma pergunta aqui que fizeram para ti, que é qual é o índice de recuperação do Covid do HCOR? E como é que vocês estão cuidando do colaborador? Essas são 2 perguntas que estão aqui. O colaborador, ele é a linha de frente desse processo. Desde que começou o Covid, nós alugamos um hotel inteiro para que o colaborador pudesse proteger a sua família. Se ele tivesse alguém de grupo de risco em casa, ele podia ficar no hotel, né? Nós criamos um pronto atendimento para os trabalhadores, né? Retiramos eles do transporte coletivo, pagamos vale combustível para ele poder vir em carona solidária, evitar o metrô, evitar o ônibus, né? Usamos todas as regras de EPI além da conta. Então, se existia uma orientação que era para usar a máscara cirúrgica só para quem tivesse sintoma gripal, nós adotamos a máscara cirúrgica para todo mundo, né? Então, a gente sempre teve uma preocupação de fazer várias atividades lúdicas para que ele se sentisse valorizado e reconhecido durante todo esse processo, né? Então, é muito interessante esse movimento, né? Porque... E aí você sabe, daqui a pouco, fulano está com Covid positivo, está com sintomas. Fulano internou no hospital, né? Colaboradora está na UTI, né? Então, as emoções, porque você está dentro do hospital para ajudar a melhorar a vida dos outros. E você começa a ver os seus precisando, né? Nós decidimos, todo colaborador do HCOR que tiver Covid, ele vai internar no HCOR, ele vai ser cuidado por nós, né? Para que a gente consiga fazer isso de uma forma adequada. Tinha uma coisa aqui no HCOR que nós não... O plano de saúde dos colaboradores, para a mulher, ela não podia incluir o marido como dependente. Nós imediatamente colocamos para que os maridos também possam vir para cá, os filhos possam vir para cá, para que a gente pudesse cuidar do melhor jeito possível. Mas a gente sabe que está todo mundo no limite do emocional. Né? Como lidar com as emoções nesse momento, né? Para os funcionários que têm medo de trabalhar, têm medo de contaminar sua família. Eu já recebi ligações de profissionais da saúde me dizendo: eu chego em casa e choro todos os dias. Sim. Então, o que o HCOR está fazendo para cuidar deste emocional? Porque além de todas as questões físicas, de segurança, de proteção, de sustentabilidade, também nós temos o acolhimento a essas dores, né, Torelli? Eu acho que tem uma coisa importante, que o perfil de líder mudou, né? Tem que incluir nas competências da liderança agora ser solidário, né? Então, assim, o perfil de liderança mudou rapidamente.
porque o líder hoje primeiro que ele tem que estar na linha de frente também, né? Alguém disse para mim assim, Torelli, por que tu não vai para o home office? Né? Tu é da área administrativa, né? Eu disse, gente, por que eu não vou no hospital? Não, porque tem risco. Eu digo, pá, se eu não vou porque tem risco, imagina o técnico de enfermagem que tá lá na linha de frente, né? Então, assim, eu vou. Mas tu tá te expondo, né? Eu estou me expondo muito menos do que aquele que está lá na linha de frente. E nós estamos fazendo um trabalho muito forte, mas muito forte mesmo, para não aplicar nenhuma das possibilidades da medida provisória do governo que permite redução de carga horária com redução de salário e suspensão, né? Até agora a gente não implantou nenhuma, né? Porque tu imagina tu dizer para o herói que agora ele vai ganhar menos, né? Você dizer para aquele profissional que é grupo de risco, que foi afastado do trabalho, que ele vai ter o contrato suspenso, né? E eu não estou criticando ninguém que está fazendo, porque quem está fazendo não está fazendo porque quer, está fazendo porque precisa, né? Então a gente criou um grupo aqui no hospital, nesse período rápido, para trabalhar com eficiência máxima e eficiência absoluta, porque a ineficiência vai tirar emprego dos heróis da saúde, né? Então nós estamos fazendo revisão de absolutamente tudo dentro do hospital para a gente garantir o caixa para poder não aplicar medidas que possam... Você imagina, você é aplaudido o dia inteiro, todo final de semana tem uma live lhe homenageando, o mundo está lhe homenageando, né? Você está na linha de frente com o risco de contaminação sua e da sua família, né? E depois você tem o seu salário reduzido, você perde o seu emprego, né? Como é que é a cabeça de um ser humano de um negócio desse, né? Então, eu acho que aqui no HCOR o principal ponto nosso, dos líderes, é que nós estamos junto com todo mundo, né? Então, assim, todas as nossas equipes estão dentro do hospital, né? Eu não tenho problema nenhum de botar uma máscara e entrar no pronto-socorro, né? Alguém me chama, Torelli, vem aqui ver o nosso pronto-socorro, que nós estamos agora atendendo isso, né? Eu vou lá, ponho a máscara, vou para dentro do pronto-socorro, álcool gel, máscara, né? Então, eu acho que a Covid, ela nos atacou, mas ela formou um time que nunca foi formado antes. Porque antes tu tinha a vaidade de um, a vaidade do outro. Agora, gente, o outro dá as mãos, o outro tu tá na guerra, outro tá junto, né? E aí tu conhece o ser humano, porque 90% dá 2 passos para frente e diz assim, eu tô junto. E 10% dá 2 passos para trás, né? E aí você conhece as pessoas, né? Então, eu estou dizendo que eu não acho que as pessoas estão com problema emocional agora. Na hora que cair a energia do enfrentamento e tu voltar para casa e passar tudo isso, nós vamos ter que trabalhar muito bem os profissionais da saúde, né? Porque foram muitas experiências e muito rápidas e muita coisa mudando e muito medo e muita má notícia. E ele sabe o nome do colega dele. Pode ser de outro estado, pode ser de um outro hospital, mas ele sabe o nome do colega que morreu porque teve Covid. Diferente das outras patologias, né? É verdade, e eu acho também, né, Torelli, que quando tudo isso passar, a gente vai precisar, e aí vem um pouco da minha área também, né, resgatar as pessoas, né, para que elas possam se reorganizar novamente, se reorganizar emocionalmente, se reorganizar nas suas perspectivas, em como é que elas trabalham de forma colaborativa agora, presencial, com uma outra realidade, mas também que a vida mudou. Às vezes eu vejo alguns posts dizendo que as pessoas não mudaram, mas o mundo mudou já. A realidade já é outra. Nós todos fomos impactados por tudo que está acontecendo. Então, não tem como nós não termos já estabelecidos alguma mudança em nossas vidas, né? Se antes a gente tinha um tempo de se preparar para a mudança, esse tempo ele é imediatamente, ele é agora. Tem algumas perguntas aqui acontecendo para ti e eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui. E tem uma pergunta que diz assim: como estão as negociações com os convênios? Existe algum tipo de flexibilidade que eu quero te os dizer, convênios... logo que começou a pandemia, eu recebi um telefonema de uma operadora dizendo assim, nós queremos estar junto com vocês.
né? Nós temos algumas operadoras que pegaram toda aquela coisa de glosas, que tu enrola, 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 e fez um mutirão para quitar as glosas para poder melhorar o nosso fluxo de caixa, né? Nós tivemos operadoras que não fizeram absolutamente nada, né? Então, como tivemos fornecedores super parceiros e outros que não são parceiros. Essa pandemia vai criar laços estratégicos de relacionamento que você vai ter dificuldade depois de mudar, né? Você não vai escolher mais um fornecedor porque o preço dele é R$ 1 menor, se nesse momento ele não foi teu parceiro. Então, a gente está criando um conceito que ontem eu escutei o presidente da 3M numa live falando que nós vamos virar sócios estratégicos. Nós vamos criar uma rede tão forte daqueles que nos apoiaram nesse momento, né, que essa rede vai perdurar pela nossa geração. Tu vai lembrar de todos que estiveram junto contigo. O problema é que tu vai lembrar de todos que não estiveram junto contigo. Porque tu vai ter uma grande dificuldade de esquecer, né? Quem num momento como esse... Nós temos operadoras que ligou para mim e disse assim, Torelli, nós fechamos o mês aqui e nós vamos antecipar X milhões para o HCOR para vocês pagarem em contas lá do final do ano, né? E uma outra coisa importante, todos os indicadores, todos os relatórios do hospital, nós mandamos todos os dias para todas as operadoras. Transparência absoluta no processo, né? Então, é uma mudança, também vai ser uma mudança de relações, né? E você vai ver empresas que são diferentes e pessoas que são diferentes, né? É verdade. É verdade. Eu tenho acompanhado também o HCOR com muitos projetos de apoio aos hospitais do SUS. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, porque vocês estão fazendo ações muito especiais, assim, muito lindas de apoio, de solidariedade. O que é que está acontecendo, assim, porque eu também sei que tu és um promotor, assim, de apoio para os hospitais do SUS. Eu quero te dizer que aqui no HCOR, a minha influência sobre isso não é tanta. Tem muita gente aqui que faz isso pela sua natureza. A Associação Beneficente Síria, que é a mantenedora aqui do HCOR, tem um grupo de pessoas, de senhoras, extremamente motivadas para fazer esse tipo de processo. Então, elas começam a buscar doações, conseguiram 1,5 toneladas de EPI para mandar para o Macapá, porque é fácil você agora fazer para doar para o seu vizinho, né? Só que o problema está lá longe, né? Agora já mandaram para Belém do Pará mais material. E aí surgiu a questão da proteção, né, da máscara caseira. E aí, então, veio... Gente, nós temos que distribuir máscara caseira. Então, a Associação Beneficente Síria doou 5.000 máscaras para os colaboradores e para os familiares dos colaboradores. E a gente disse, se nós vamos nos proteger, por que a gente não vai proteger os outros? Aí, então, foi criada a Liga da Proteção, que é um movimento interno, totalmente colaborativo, entra quem quer. E a gente começou a receber doações de máscaras. E aí, alguém chegou e disse assim, olha, fizemos um convênio com o metrô. Nós vamos distribuir máscara no metrô de São Paulo. E aí, assim, gente, todo mundo dizendo que é para ficar dentro de casa, nós vamos para dentro do metrô distribuir máscara, né? Eu já tenho 40 voluntários para ir. Olha só. Né? E aí a gente foi lá no metrô distribuir máscara e orientar as pessoas do uso adequado da máscara, né? E isso vai criando uma rede, e aí me liga a diretora do HCP, o Hospital de Clínicas aqui de São Paulo, dizendo o seguinte, Torelli, nós temos 200 leitos de UTI. Planejamos para 200 e estamos com 180 leitos, pacientes. Vai estourar. E nós queremos fazer uma ação entre apoiadores para doar qualquer coisa para a gente poder passar para 300 leitos. Aí o Círio deu equipamentos, a Redditor deu equipamentos, né? E nós emprestamos 6 respiradores para o HC. E aí alguém disse assim, mas não vai faltar para nós, né? Porque ninguém sabe o que ia acontecer daqui 2 semanas no pico da pandemia, né? Aí não, mas talvez lá está faltando antes, né? E aí eu disse para a professora Heloísa, disse, professora, nós vamos chegar com um ônibus de trabalhadores da enfermagem na frente do HC, né? Porque falta profissional assistencial. Então, nós, junto com a Beneficência Portuguesa, contratamos 40 entre enfermeiros e técnicos
E eles foram com o uniforme do HCOR e com o uniforme da BP trabalhar dentro do HC. Né? Então, nós chegamos no HC e colocamos claramente, né? Fizemos um evento na porta, dizendo assim, somos HCOR, somos BP, agora somos HC. E isso proporcionou 10 leitos a mais de UTI para atender pacientes Covid do SUS. E agora nós estamos finalizando um contrato com a prefeitura para trazer pacientes do SUS para dentro da UTI do HCOR. Né? Passar a atender doentes do SUS de UTI, que é uma contribuição pequena, porque nós não temos tantos leitos, porque nós temos pacientes com Covid. Né? Eu acho que a discussão da sociedade hoje, se é público, se é privado, se é SUS, né? Fala muito desse momento ruim que a gente vive, né? Porque, na verdade, todo mundo é brasileiro. Né? Então, a gente vê dizer assim, a gente só vai vencer a pandemia se nenhum brasileiro ficar sem um leito e um respirador. E a nossa geração vai poder contar isso para as próximas gerações. Ou a gente vai passar a pandemia, que significa morrer brasileiros que poderiam ser salvos simplesmente porque não tiveram acesso a um respirador. Né? Então, aqui em São Paulo, tem um movimento super bacana de engajamento. Agora eu estou ajudando a JBS, vai fazer uma doação de 400 milhões e pediu que eu ajudasse a definir o critério. Né? Eu não tenho tempo para absolutamente mais nada, mas aí eu aceitei. Né? Então, eu tenho participado de reuniões com secretários de vários estados para discutir o que vai chegar mais rápido para a gente diminuir a possibilidade de óbito de pacientes da Covid. Mas também que isso fique um legado para essas instituições. Né? Então, você tem movimentos como o movimento Todos pela Saúde, um bi que foi doado pela iniciativa privada, o Fazer o Bem Faz Bem, que é o movimento, o programa da JBS, que é 400 milhões. Então, assim, é uma rede de solidariedade que eu acho que nunca teve. Né? E o que é bacana é que é uma rede de pouca vaidade, porque normalmente, quando tem isso, aflora a vaidade. Né? Então, acho que a gente está com uma rede de solidariedade com pouca vaidade, com muito trabalho. Né? E que eu acho que vai também ficar como um novo hábito nosso. Nós não vamos mais poder não ser solidários, porque, né, nós estamos exercitando a solidariedade como um processo diário. Né? É verdade. Muito legal isso que tu está trazendo, assim, muito nobre as ações que o HCOR, por iniciativa, o HCOR sempre foi muito à frente, né, Torelli, para fazer as ações junto ao Sim. SUS, assim. E é bonito que vocês estão ampliando mais esse espaço de atuação e também reunindo e fazendo parte de projetos de solidariedade. Eu acho que é bem isso. Essa palavra ela veio para ficar e ela impacta em todos nós queremos ajudar também, né? Então, nós queremos também que vocês possam sempre contar conosco, e imagino que todas as pessoas que estão aqui também nos assistindo. O que tu vê como perspectiva, assim, de futuro para as instituições hospitalares? Como é que será esse caminho de se reerguer, de se recuperar, de voltar a se desenvolver, a crescer? Qual que é o teu olhar para Eu acho que todo hospital vai ter que se reinventar. Né? E quem ocupa a função gerencial no hospital vai ter que tomar uma decisão. Se ele efetivamente vai fazer o enfrentamento da proteção das normas de qualidade e segurança, ou se ele vai ser leniente a uma prática ou ao não cumprimento. Né? Então, quem ocupa cargo de liderança na área da saúde vai ter que repensar se ele está disposto a continuar acompanhando, a exercer, e tem que começar a preparar o hospital a se reinventar. Fluxos diferentes, né? Nível de engajamento completamente diferente, proximidade da liderança e do liderado, né? Totalmente diferente, solidariedade de trabalho em equipe dos líderes, totalmente diferente. Então, assim, os hospitais vão ter que se reinventar. Né? Quem retomar pós-pandemia com as mesmas práticas, né, não permanecerá no cargo de liderança, porque a liderança mudou. Né? A liderança, a partir de agora,
é você viver junto ao problema e apoiar quem sabe para realmente implementar o que tem que ser implementado, né? Então, assim, ó, é tudo novo, né? E tem que ir no mapa de competências das empresas, quando tem lá gestão para o resultado, visão estratégica, foco nisso, Senso de urgência. tem que ter uma nova competência que se chama solidariedade. Ser solidário, né? É verdade. Que está Porque relacionado com ser humilde também, né? Porque quando eu digo que eu não sei, quando eu me aproximo do outro, tem a ver com a nossa humildade, né? A nossa capacidade de incluir a partir de cada um de nós, né? Eu queria homenagear a Rita, a tua superintendente assistencial também do HCOR. Eu imagino quão desafiador está sendo para ela esse momento, junto com toda a equipe médico e assistencial. E queria que tu também pudesse trazer assim, a tua homenagem para esse grupo, para essa turma da saúde que está aí. Essa é a semana da enfermagem, terça-feira foi do enfermeiro, da enfermeira, dia 20 agora é do técnico de enfermagem, que faz parte do maior público dos hospitais. Né? Aqueles que passam 24 horas dando conta do desafio de manter viva a instituição. eu acho que o ponto mais importante é que eles deixaram de ser colaboradores, né? Eles viraram heróis, né? Então, essa é a mudança do que está acontecendo nesse momento, né? Na verdade, eles sempre foram heróis. Eles sempre conviveram na linha de frente, fazendo atendimento humanizado, fazendo atendimento qualificado, né? Então, assim, ó, o que eu posso dizer? Só posso dizer obrigado, né? Obrigado por ter ensinado a gente, aos executivos, a ter sensibilidade, né? Ajudado os executivos a conhecer o negócio, porque quem acha que conhecer o negócio de um hospital é conhecer o demonstrativo de resultado, o que dá lucro, o que dá prejuízo. Não. Conhecer o negócio é você saber de que jeito o paciente diz assim, eu vou naquele hospital porque lá eles me cuidam de mim, né? Então, não tem nada mais de estratégico, de diferencial estratégico dentro do hospital, que são os profissionais que estão na linha de frente cuidando do paciente. Isso é o verdadeiro hospital, né? O nosso papel como gestor é atrapalhar o mínimo possível e ajudar no que der, né? Porque se eles fizerem o trabalho que eles sabem que tem para fazer, o grande problema é que algumas instituições eles não são valorizados, não são reconhecidos, trabalham com nível de estresse muito grande, né? Então, eu acho que a gente vai ter que repensar isso, né? Se eu pudesse sugerir para o governo alguma coisa, sei que não adianta sugerir nada, mas eu me preocuparia muito com o emprego desses profissionais. Porque os hospitais, gente, vão passar por uma crise financeira. Não é o hospital, o mundo vai passar por uma crise financeira. 2020 acabou, 2021 é um ano de recuperação, 2022 não sei o que vai acontecer. O desemprego no Brasil vai chegar acima de 20%. As pessoas estão apavoradas com relação a tudo isso, né? E isso não é brincadeira, isso é verdade, isso vai acontecer, porque a sociedade decidiu morrer menos pessoas e quebrar a economia. E não foi o Brasil que decidiu, o mundo decidiu, né? E o mundo tomou a decisão certa, porque a economia a gente pode reconstruir. Só que a cadeia produtiva toda vai entrar numa crise. A empresa vai reduzir o número de funcionários, vai pagar menos plano de saúde, né? O plano de saúde vai ter menos vidas, vai ter muita inadimplência, vai pagar menos o hospital vai ter dificuldade de manter todo o seu quadro. Então, nós vamos viver um momento muito tenso, né? Muito tenso. Mas a gente tem que proteger os profissionais da saúde. Até no caso de tomar uma decisão em caso de prejuízo, de salário, isso tem que ser de uma forma ética, abrindo os números, mostrando, gente, olhem isso aqui, porque o que está acontecendo, quem está liderando o enfrentamento no mundo são os profissionais da linha de frente. Parou tudo. O mundo parou e nós assumimos a linha de frente da guerra. Eu digo nós, mesmo não ser
Deu uma parada. Deu uma parada. Não, alguém me ligou. Alguém me ligou no meio E aí, quando fala. liga, aparece a ligação aqui. Tu estavas falando que o mundo mudou e que tu fala nós, não, mesmo não sendo um profissional da área de enfermagem, eu acredito que era isso que tu ias. Isso, eu não sou um profissional, eu não sou um profissional da enfermagem, mas eu me considero um profissional eu não estou na linha de frente, eu não sei cuidar do paciente, te juro que nesse momento até eu gostaria de saber para poder ajudar, né? Mas eu me sinto junto, né? Eu me sinto próximo e eu me sinto tentando ajudar no que for possível, né? Que bom te ouvir, né? Esse é o Torelli no lugar certo, na hora certa, do jeito Torelli de ser, né? São 19h29, falta 1 minuto para cair. Eu quero, Torelli, te agradecer por esse momento. É muito bom conversar contigo e saber o que está acontecendo. É muito bom te ouvir. Tu sempre nos traz amorosidade e realidade ao mesmo tempo. Tu tens esse dom aí de nos trazer as informações como elas estão acontecendo, né? Eu quero que tu saiba que tu pode contar comigo, com o Vanderlei, para aquilo que tu precisares, para aquilo que tu perceberes que qualquer hospital do SUS precise, a gente está aqui para apoiar vocês. E também, sim, estamos disponíveis, né? Tá terminando, então eu deixo para te fazer o encerramento. Também agradeço a todas as pessoas que vieram aqui, que te mandaram um abraço. Assim, tu tem muitos fãs que te mandaram um abraço, um beijo. Kátia, se eu falar mais alguma coisa de reconhecimento e elogio à enfermagem, eu vou de novo reproduzir o que a gente falou durante essa 1 hora. Eu gostei de uma mensagem que apareceu aqui, que alguém disse assim: o Torelli almoçava no refeitório no Moinhos de Vento junto com a gente, né? Eu quero dizer para todo mundo que eu almoçava lá porque a comida era muito boa, né? Então, assim, não existe lugar. Aqui no HCOR, primeira semana, eu fui no refeitório almoçar. Aí todo mundo disse assim: o diretor veio aqui no refeitório, que coisa bacana. Eu digo assim: eu não estou entendendo, gente. Eu venho aqui porque a comida é boa, né? E a comida é boa e a companhia é boa. Ninguém é mais, ninguém é menos, né? A gente ocupa posições na vida, mas a gente continua sendo a mesma pessoa, independente da posição que a gente ocupa, né? Então, ninguém tem que dizer assim: o Torelli é um líder que olha. Não. Gente, nós somos pessoas que temos obrigação de cuidar de pessoas, principalmente quando a gente trabalha dentro de um hospital, cuidando de gente, né? E a gente comete erros, muitos erros, né? E eu acho que na trajetória profissional, todos nós cometemos esses erros, mas não dá para se afastar nunca de querer fazer o bem